boa tarde. Estamos começando o Esfera Pública desta sexta-feira, 5 de julho de 2019. Na produção, Pamela Morales, mesa de áudio, Leonel de Souza, central técnica, Celestino Neto, coordenação de central, Davis Rodrigues, transmissores, Everaldo Nunes. Os ouvintes podem participar pelo Facebook, Rádio Guaíba Oficial, Twitter, @RD Guaíba Oficial, Instagram, @Rádio Guaíba e WhatsApp 99388-7532. O Esfera Pública é um oferecimento Unimed. Cuidar de você, esse é o plano. CEPER Sindicato, a força da escola pública em nossas mãos. A Durg Sindical, em defesa dos institutos federais e das universidades públicas. Sindibancários, diga não à reforma da Previdência. E Sindifisco RS, auditor fiscal, menos sonegação, mais receita para a sociedade gaúcha. Antes, então, de apresentar nosso convidado de hoje, desta primeira parte, quero agradecer ao Vicente Celistri e aos seus companheiros lá do Sindicato Sapateiros em Campo Bom, que me receberam ontem para uma palestra. Foi muito legal, eles levaram turmas de uma escola e a conversa foi muito bacana. Quero também convidar todo mundo, quarta-feira, dia 10, 1h da tarde, no horário do Esfera Pública, Thalina. Eu vou ter que estar aqui, né? Pois é, vai ter a cerimônia lá na Assembleia Legislativa por proposição do deputado Jefferson Fernandes. Avalizada por toda a mesa da casa. Por toda a mesa da casa. Eles vão ir dar a medalha do mérito Farroupilha. Maior honraria do Parlamento Gaúcho. Hoje. Então, muito obrigado. Todo mundo convidado para ir lá, hein? Participar desse evento. E manchete hoje, mais uma revelação no caso aí Intercept. Da Veja? É da Veja? A da Veja. Moro pediu provas, negou delação de Cunha e tentou driblar a STF, diz revista Veja. E agora? A Veja, que antes era detestada. É uma matéria assinada pelo Glean, né? Exatamente. É uma parceria do Intercept com a Veja. E agora? A Veja tem credibilidade ou não tem? Todo mundo fica em contradição, porque a esquerda que antes batia na Veja e a direita que antes defendia a Veja. Faz algum tempo já que a esquerda está aplaudindo a Veja. E o Reinaldo Azevedo e companhia. Está aqui conosco no Estúdio Cristal, na esquina da comunicação, o presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, Tiago Rosman da Silva, e nós vamos falar sobre uma questão importante que é a possibilidade ou não de formação em arquitetura e urbanismo por ensino à distância, a posição do Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Tiago Rosman, boa tarde. Boa tarde, Juremir, Thaline e ouvintes da Guaíba. Parabéns, Juremir, pela homenagem merecida. Nós estamos, há alguns meses já, há bastante tempo, alinhado, o CAU, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, com diversos outros conselhos profissionais, enfrentando esse tema do EAD, ou seja, o ensino à distância, que foi construído como uma modalidade de ensino e que está sendo incentivada a substituição de todo o ensino, pelo EAD. A tese, que nós defendemos é que o EAD é uma ferramenta muito boa, poderosa e de qualidade, e que ela deve somar ao ensino tradicional, ao ensino presencial, ou seja, mais uma ferramenta à nossa disposição. O que o MEC vem patrocinando é que o EAD é uma modalidade, ou seja, eu posso aprender, eu posso estudar e me formar pelo ensino presencial ou pelo ensino à distância. E o que nós defendemos é que o ensino à distância faz parte do ensino presencial e é mais uma ferramenta. Isso, claro, falando sempre da graduação, cursos de especialização, de pós e outros, de atualização, é perfeitamente admissível, inclusive desejável, que o EAD e que as novas ferramentas de tecnologia nos deem suporte para essas atividades de ensino. Essa é uma polêmica forte, é um tema dos novos tempos. Na argumentação de vocês, como é que vocês sustentam a diferença? Quais são as limitações no entendimento do Conselho de Arquitetura e Urbanismo? Quais são as limitações do ensino à distância? Nós entendemos que o ensino ele é um conjunto de procedimentos e é um conjunto bastante complexo. Nós temos na nossa formação uma necessidade muito grande de interação
e obviamente depois no exercício da profissão, de interação com o cliente, da discussão, da construção do projeto. Então as atividades presenciais, as atividades em grupo, a crítica constante e permanente de colegas, de professores, a orientação de professores é fundamental para a nossa formação. Além, claro, né, de laboratórios, de trabalho de campo, de trabalho em grupo, né, de bibliotecas e de outras atividades que o ensino à distância não oferece. Então, por isso defendemos que o ensino à distância é mais um elemento que vem a complementar e a qualificar o ensino, mas ele não pode substituir todo o ensino presencial. Né, e esse é o absurdo. E obviamente esse absurdo ele vem patrocinado, né, pelas grandes empresas, né, que a gente tem dito que vendem matrículas, né, não são empresas, não são instituições de ensino, são empresas que vendem matrículas e que estão, né, levando, né, os estudantes em geral, os estudantes que têm menos recursos, né, estão levando, iludindo esses estudantes, oferecendo, né, uma formação que é uma formação absolutamente precária no nosso entendimento e também, né, dos conselhos que estão alinhados, né, com o CAL, com os arquitetos nessa luta. Há algum curso em que seja totalmente que entregue um produto muito similar, igual ao presencial do ensino à distância? Até deixa a pergunta para os dois, Juremir também é professor. Nós fazemos parte do Fórum de Conselhos, né, de profissões registradas, regulamentadas no Rio Grande do Sul, são, né, quase 3 dezenas de conselhos, e alguns conselhos defendem que o ensino à distância ou seja, qualifica, né, e amplia a possibilidade de oferta. Por exemplo, né? Thiago? Biblioteconomia é um que eu tenho assim clareza, né? Agora a grande maioria dos outros cursos, a reação ela é muito forte contra, né? Então os cursos na área médica, nós temos cursos 100% à distância em enfermagem, que é uma coisa que não tem o menor cabimento, né? Chega a ser, assim, parece piada, né? Mas nós temos na área da engenharia, da arquitetura, né, do direito, nas áreas médicas, na veterinária. Como é que isso obtém o aval do MEC? Porque o MEC, ele tem uma relação de muita proximidade, de certa promiscuidade recente com essas empresas que patrocinam esse tipo de ensino, né? Em geral são grandes empresas, algumas delas multinacionais, com ações na bolsa, etc. Então existe uma tendência dessa mercantilização do ensino, né? E nós estamos, né, muito empenhados em defender a qualidade do ensino que nós temos aqui no Rio Grande do Sul. Ontem mesmo estivemos com o deputado estadual Gabriel Souza, né, que é o coordenador da frente parlamentar, né, no Parlamento Gaúcho, pelas universidades do Rio Grande do Sul, né? Públicas, privadas, confessionais, as comunitárias, né? Ou seja, nós temos na nossa área na arquitetura e em diversas outras, o ensino é referência para o Brasil inteiro, né? E essa lógica do ensino 100% à distância destrói essa qualidade, né? Então as universidades que têm qualidade instalada a oferecer, né, para a comunidade, para os estudantes, elas acabam sendo obrigadas a rebaixar essa qualidade, né, reduzir o número de professores, as horas-aula, ou seja, a sua oferta, né, desqualificar essa oferta para poder competir, né, num mercado, né, altamente agressivo, né, quando a gente tem essas empresas que estão vendendo, né, matrículas, às vezes por, né, R$59, R$199. Então é um absurdo, né, que a gente tenha chegado nesse ponto, né? Tiago Rosman, até agora tem acontecido muito isso, já está previsto, acho que na lei de diretrizes educacionais lá está previsto uma porcentagem de ensino à distância que todo curso pode, talvez até deva usar, mas existe no caso da arquitetura e urbanismo, existem faculdades que estão querendo fazer 100%, tem casos específicos para citar? Sim. O que nós temos hoje, Juremir, ou seja, na normatização, né, do MEC, é 2 modalidades. A modalidade presencial, que no caso da arquitetura inclui até 20% dos créditos à distância, com o qual nós estamos de acordo, desde que esses créditos à distância não sejam nas disciplinas que geram atribuição profissional, né? Então, ou seja, o CAL e os conselhos em geral não têm, né, nenhuma restrição com essa adoção. E a outra modalidade é a modalidade à distância, né, que pode chegar a 100% de aulas, né, ou seja, de disciplinas à distância. É a mesma quantidade de horas-aula para a conclusão do curso? Sim. E essa é ou seja, essa discussão, ela já saiu da esfera também dos conselhos, né? Nós temos aqui no Rio Grande do Sul uma investigação do Ministério Público a respeito do 100% EAD, né, desses cursos, né, que estão atuando dessa forma. Já está instalada essa investigação,
né, com ampla documentação. Nós temos também uma decisão recente agora, né, faz um pouco mais de uma semana, da Justiça Federal, da 6ª Vara aqui do Rio Grande do Sul, que também, né, determinou, né, que os conselhos têm legitimidade para trabalhar e para atuar e para defender o tema do ensino. Né, porque existe uma tese, né, que é amplamente difundida, que quem cuida do ensino é o MEC e que os conselhos cuidam da profissão. Né, e o que nós estamos buscando junto à Justiça Federal, ao Ministério Público, ao próprio MEC, é que se o ensino é o MEC e a profissão são os conselhos, o ensino da profissão tem que ser realizado em conjunto. Ou seja, o MEC mais o Conselho Profissional, as entidades profissionais da área, né, que vão determinar. Com a OAB. Exatamente. Né? Então a OAB ela tem um status, né, um pouco diferente dos conselhos, mas ela tem uma intervenção um pouco maior, uma ingerência maior. O Conselho de Medicina também, graças à sua organização, também conseguiu, né, algumas vitórias com relação a esse tema, e nós agora temos uma grande vitória, né, ou seja, ganhamos, né, conseguimos barrar uma liminar, né, porque o CAL no começo do ano nós decidimos que não faremos o registro de profissionais, né, de egressos dos cursos EAD. Vai, né? Judicializar. É muito provável, já está judicializado, né? Duas Quem empresas se formou numa faculdade de ensino à distância vai à justiça para já está judicializado. Duas dessas instituições já entraram na justiça contra o CAL, né, e uma delas já perdeu. Então essa derrota, né, inicial na primeira instância, né, em caráter liminar, ou seja, até que seja julgado o mérito, né, não entregaremos o registro. Então isso nos parece ser um divisor de águas, né, em que finalmente, né, a justiça, não é só os conselhos, mas agora nós temos o Ministério Público e a Justiça também referendando a nossa possibilidade de garantir e de manter a qualidade dos cursos e da formação, né, dos nossos arquitetos. Quantos alunos hoje fazem arquitetura no ensino à distância? Nós temos no Rio Grande do Sul cerca de 14 mil arquitetos registrados, né, atuando na profissão. Nós temos aproximadamente o mesmo número de estudantes nos cursos presenciais, né? Então cerca de 10, 11, 12 mil estudantes, né? Nos cursos à distância nós não temos essa informação, é uma informação que ela fica de difícil acesso, né? O que nós temos é uma quantidade enorme de matrículas que podem ser oferecidas por essas instituições, né? Então chegam aí a 20, 30 mil matrículas que essas instituições podem oferecer só no Rio Grande do Sul. Nossa! Então isso é absolutamente assimétrico também, essa oferta, né? E nós temos também, muito importante, quem sabe esse foi um dos elementos que a juíza, né, que decidiu em favor, né, do Conselho de Arquitetura, um dos elementos que ela levou mais em conta, que são as denúncias, né? Nós temos denúncias de estudantes que matriculados e que cursam EAD e que, né, denunciaram porque o EAD não estava entregando, né, o que estava prometendo, né? Então não tinham matérias, ou seja, tinha uma série de problemas. Então a gente já tem várias denúncias, né, e estamos também documentando todas essas denúncias, já estão, né, à disposição algumas delas do Ministério Público, né, para que façam as devidas investigações. Agora, Tiago Rosman, outros estados, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de outros estados tem aceitado fazer os registros desses diplomas ou não? Não, essa é uma deliberação do CAL-BR, do CAL Nacional, né, vale para todo o Brasil, e o que nós realizamos aqui foi um detalhamento, uma ampliação, né, uma definição clara das regras, né, com as quais nós vamos proceder. O CAL-BR também está sofrendo ação judicial dessas mesmas instituições e muito provavelmente a partir dessa primeira decisão, né, a decisão será favorável a nós. Ainda não há na nossa área de arquitetura e urbanismo formandos, né, os cursos ainda estão em andamento. Então a gente deve ter profissionais, né, ou seja, deve ter formandos, quem sabe em 1 ano e meio, 2, né, e nesse período a gente quer desconstruir essa possibilidade, né, para buscar manter e qualificar, né, a formação dos nossos futuros profissionais. Uma das teses também que a gente defendeu junto ao Ministério Público é que se não é uma missão dos conselhos o ensino, é uma missão nossa fiscalizar, né, o exercício da profissão, a ética, a qualidade da profissão. E se esses profissionais eles vêm formados com deficiências, com baixa qualidade, vai aumentar muito a nossa necessidade de fiscalização. Então nós queremos ajudar, né, a construir, a garantir essa qualidade lá no ensino, né, da graduação, para que os profissionais cheguem qualificados para o mercado de trabalho e para oferecer os seus serviços aí a toda a sociedade.
É um problemão, né? Porque, pensando assim, todas as pontas disso aí, vocês com certeza têm razão em se preocupar com a qualidade do profissional que é formado, em tomar providências para que esse profissional seja o mais qualificado possível. Por outro lado, na medida em que o MEC autoriza a abertura da instituição, a instituição diz, olha, nós estamos de boa fé nesse negócio, e quem vai lá e faz o curso, e aí depois termina e não pode exercer, essa pessoa vai dizer o seguinte, olha, eu fiz esse curso porque o MEC autorizou, eu acreditei que eu podia exercer. O MEC é que tinha que, na ponta inicial, dizer, olha, não pode. A grande responsabilidade desse momento, né, dessa dificuldade que a gente está no ensino é do MEC, né? Nós temos diretrizes curriculares nacionais aprovadas para todos os cursos, né? Vários desses cursos EAD, eles não seguem as diretrizes curriculares nacionais, ou seja, eles estão a rigor irregulares, né? Ou seja, se eu tenho uma diretriz que vale para todos, como é que alguns cumprem e outros não? Penalizando ainda os cursos presenciais, né? Esse é um dado. E o outro é a necessidade de abertura, maior abertura do MEC, para que os conselhos possam colaborar e contribuir, né, na definição, né, desses procedimentos. Então o MEC, em última análise, ele é o grande responsável. Nós estamos, né, na esfera nacional, o CalBR, com uma relação próxima ao MEC, buscando abrir esses espaços junto com outros conselhos. Então, ou seja, existe esse diálogo, né, ainda não rendeu os frutos, né, que nós desejamos, mas existe essa possibilidade. E o que tu comentou também, Juremir, as maiores vítimas são os estudantes, claro, né? Que são, obviamente, eles querem se formar, eles têm o desejo, o sonho de serem profissionais, e eles vão buscar as alternativas mais convenientes, mais adequadas economicamente, né? Exatamente. E o que o EAD entrega não é, né, o que o EAD promete. Então nós estamos com essa, ou seja, a nossa intenção é esclarecer também, né, os estudantes, né, que são as maiores vítimas de todo esse processo. Desde quando o MEC autoriza esses cursos 100% presenciais na arquitetura? Tem alguns anos já, mas nós não temos egressos ainda do EAD, então faz menos de 5 anos, né? Então são 2 anos e meio, 3 anos, né? Sim, que já esses alunos vão começar, né, a se formar agora. Em 1 ano e meio, 2, a gente vai ter egressos já dos cursos EAD. Então, a nossa deliberação, a qual, né, as empresas entraram contra essa deliberação na justiça, é exatamente isso. Nós não entregaremos o registro, né, para os estudantes, para os formados em cursos, né, a 100% EAD. E é isso, claro, isso cria uma celeuma, cria uma discussão, cria um vazio, né, que tem que ser atendido, né, pela Justiça, pelo Ministério Público, pelas, né, definições dessas instituições, né. E agora, com um novo governo, com uma nova visão de educação, que é a do governo Bolsonaro, do ministro da Educação, isso tende a se complicar, porque, por exemplo, já no ensino fundamental, eles são favoráveis a, por exemplo, a educação domiciliar. Então, é de se imaginar que eles sejam também favoráveis ao ensino à distância. Essa é uma construção, Juremir, que ela vem sendo feita há alguns anos, né? Então, ou seja, não é de um dia para o outro. Tendencialmente, esse governo deve ampliar, deve fomentar, né, esse tipo de iniciativa. Agora, dependendo da reação dos profissionais e dos conselhos e a capacidade nossa de convencimento e de esclarecimento desses temas, né, o governo vai ter que ser sensível também, né? O governo, imagino que nenhum governo quer patrocinar a desqualificação dos profissionais que vão atender a sociedade. Eu espero, né, nós esperamos que seja o caso desse governo também. A liminar obtida foi uma liminar obtida pelo Conselho Federal? Não, a liminar, o pedido de liminar foi um pedido de liminar que as empresas apresentaram para suspender as deliberações do CAL. Certo. Então o CAL definiu, né, que não entregará o registro, não fará o registro dos profissionais. As empresas entraram na justiça e pediram uma liminar anulando essa decisão. Essa liminar eles perderam, né? Ou seja, nesse momento está válida a nossa decisão até que a justiça, em última instância, defina se pode ou se não pode. Então eu diria hoje que a situação, né, dos cursos EAD é que nenhum formado em EAD na área da arquitetura e urbanismo no Rio Grande do Sul vai ter o seu registro. Essa é a decisão que está válida hoje, né, e pode levar aí alguns meses, alguns anos para que ela seja reformulada.
arquitetura e urbanismo são profissões regulamentadas, só pode exercer sendo detentor de um diploma universitário. Sim, nós temos cerca de 30 e poucas profissões regulamentadas no Brasil, com conselho. Né? O conselho, ele é uma autarquia pública, o conselho, ele é uma concessão do Estado. O Estado repassa aos conselhos a fiscalização do exercício das profissões, ou seja, o conselho não é uma entidade que luta pelos arquitetos. O conselho, ele é uma instituição que protege a sociedade, né, dos maus profissionais ou dos leigos, e que defende, né, e promove a profissão, né? Então, as profissões, né, a grande parte das profissões que tem formação superior tem regulamentação também, né, em conselhos profissionais. O doutor Brito diz o seguinte: parabéns a vocês por estarem resistindo. Imagina entregar diploma para medicina à distância, arquitetura, engenharia. Parece piada, mas não é. Estão em todo o Brasil. Imagina, será que eles chegariam a tanto de fazer um curso de medicina à distância? Existe essa possibilidade, né? E como eu comentei, já há cursos aí na área da saúde, são vários, né? Em outras áreas também, e está disseminado, né? E o alinhamento também de todos os conselhos na resistência a essa possibilidade, eu acho que quem sabe, né, uma garantia, uma esperança pelo menos, de que a gente consiga enfrentar esse problema de maneira adequada, né? Então, de novo, não somos contra a tecnologia ou contra esse tipo de ferramenta, pelo contrário, né? Só que a inserção dela deve ser uma inserção que venha a qualificar o ensino e não o contrário. Tem uma pergunta aqui do Cristiano, que é arquiteto. Eu não conheço o assunto, mas eu imagino que ele esteja querendo te colocar aqui numa saia justa. Perguntem ao Tiago sobre a remuneração através de comissões sobre produtos, a tal reserva técnica. A reserva técnica é outro tema muito delicado, uma das distorções da nossa profissão, né, como tem algumas outras, né, e esse tema é um tema que nós estamos enfrentando dentro do Conselho. Temos agora uma comissão que está trabalhando. Isso, Juremir, tem uma prática de mercado que é remunerar o profissional na venda de produtos. Então, isso não só com arquitetos, engenheiros, designers e outros que atuam na área da construção civil, principalmente na área de reformas. É uma prática de mercado de remunerar, né? Quando o cliente vai com um profissional na loja fazer uma compra, ou fazer, né, uma compra Sim, em tese o profissional leva o cliente na loja, ele já tem um acerto pré-estabelecido. Essa é uma prática. Essa é uma prática que é comum, né? Obviamente não são todos profissionais, é uma minoria, mas é uma minoria que realmente dificulta muito, né, a ética da profissão. Ou seja, se tu tem a gente não pode especificar, né, uma solução técnica a partir de uma remuneração comercial de uma loja, de um produto, de uma marca, né? Isso infelizmente ocorre. Nós estamos, né, trabalhando, né, com bastante empenho, né, tanto na questão ética como também, né, em temas de sensibilização, principalmente de marcas e lojistas, de que essa prática não é uma prática adequada, não é uma prática, né, que tenha amparo, né, na ética da profissão, mas é uma distorção da nossa profissão, assim como, né, a gente sabe que em outras profissões a gente tem distorções semelhantes, né, e que infelizmente, ou seja, é uma missão, uma obrigação do Conselho, né, enfrentar também esse tema. O Eloy mandou um recado que eu acho que tem a ver mais com o que está sendo chamado de apagão, o fato de que, por causa do 9º ano do ensino fundamental médio, não teve formação neste ano e, portanto, os vestibulares foram afetados em todas as instituições, porque ele diz o seguinte: frente aos problemas abordados pelo entrevistado, o vestibular da Unicinos teve 10 inscritos em arquitetura, eu acho. E sabe quantos efetivaram a inscrição? Nenhum. No curso de Direito o número também foi baixíssimo. Mas tem a ver com o apagão. Neste momento não teve formatura. É mais um fator, né? O 9º ano, que é uma introdução recente, né? Ou seja, chegou nesse momento agora, mas eu acho que não é só isso, né? A gente tem um fator. Tem uma crise na profissão? Tem uma crise também, uma crise de mercado em geral, né? Acho que em todas as profissões e na nossa, né? Ou seja, o mercado no qual a gente atua, de construção civil, de planejamento, ou seja, ele é muito afetado, ele é muito sensível, é um dos primeiros também a sofrer,
né, esse tipo de Mas crise. Tem a ver com esse tipo de concorrência também para as grandes instituições como a Unicinos. Claro. Não, e a gente tem universidades e faculdades aqui, como a Unicinos, como a PUC, como as comunitárias do interior, né, Univates, Fevale, UX e outras, que são referência no Brasil inteiro, né, pela sua qualidade, pela inserção também na comunidade, pelo serviço que presta, pelos profissionais que formam, né, além das federais, né, ou seja, e a gente está lutando também, né, para que essas universidades não percam alunos, ou seja, não percam qualidade, não tenham que rebaixar. Que investem em qualidade, que procuram pagar bem os professores, e elas têm um custo maior. Investem na carreira de professores. Né? Aí quando começa a concorrer com instituição caça-níquel que não gasta nada, fica desleal. A gente tem dito que são as universidades 1,99, né? Ou seja, o planejamento da universidade é feito numa planilha de Excel, onde qualquer vírgula, qualquer custo tem que ser cortado em benefício dos acionistas da empresa. Né, e não da comunidade, não, né, desse conjunto, né, que é muito mais amplo do que alunos e professores, né, essas universidades que são as comunitárias, por exemplo, elas envolvem prefeituras, elas envolvem instituições, envolvem pesquisa, etc. Né? Perfeito. Tiago Rosman da Silva, muito obrigado então por ter vindo à Esfera Pública e boa sorte, essa luta aí é importante e difícil. É uma luta que ela é de longo prazo. Né, nós temos aí muita tranquilidade com relação à razão que temos nessa luta. Agora a gente enfrenta alguns inimigos que são poderosos, né? Ou seja, esse processo de mercantilização, ele não acontece só no ensino, ele acontece em diversas outras frentes. Né? Nós estamos, né, buscando enfrentar com as armas que nós temos o tema na área de ensino que nos compete. Né? E já tivemos aí uma importante vitória, né? E a gente vai agora ampliar, né, esse trabalho, nos aproximar mais dos conselhos, nos aproximar mais do MEC, buscar sensibilizar também o Ministério, né, nesse sentido. Agradeço também, né, mais uma vez aí a oportunidade, né, e fico à disposição para aprofundar esse tema e outros, né, quando houver, né, outra chance. Valeu. Vamos fazer um intervalo. Síndico Bancários, diga não à reforma da Previdência.